Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A Ana está conosco hoje também. Ainda está um pouquinho cedo, tem alguns chegando, mas eu já vou. O Toninho falou da inicialização, né, Toninho? Estou sentindo a falta do Júnior, que comenta chegar bem cedo também. Hoje ainda não vejo. Célia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Toda semana nós temos a nossa live. A nossa live é um encontro onde nós colocamos assuntos diversos, assuntos estes que geralmente são vocês mesmo que colocam uma pauta, que pedem, vamos falar disso, gostaria que você falasse disso, ou gostaria que você falasse de tal coisa. E às vezes dá uma ausência de vocês, né? Não pedem nada, e eu vou trazendo geralmente o que a gente discute em meio um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais light. Outras vezes tem, né, o assunto. Hoje eu quero falar um pouquinho das emoções. A pessoa colocou que às vezes tem dificuldade de entender as emoções, que naquele sentido, quando eu digo que nós não podemos controlar as nossas emoções, mas nós controlamos a resposta que nós damos para as nossas emoções. Bem, as nossas emoções, elas vão ocorrer ali no nosso sistema inconsciente, na nossa psique, na parte inconsciente. Tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, tudo do momento em que nós nascemos até o momento em que nós nos encontramos, todas as experiências da nossa vida estão ali na psique, nessa parte do inconsciente. Então, quando eu falo nesta parte, gente, não é um lugar circunscrito. Então, ela não é um lugar, aqui no cérebro fica a nossa psique, aqui no cérebro fica o nosso consciente. Ele está ali na nossa parte mental, não está ali no cérebro. O nosso cérebro, ele é classificado como neocórtex, sistema límbico, sistema primitivo. Às vezes nós vamos ouvir que o nosso sistema primitivo é o sistema reptiliano. Ele não é classificado da maneira como ele foi lá nos anos 60, onde o cérebro era dividido em 3 partes e fazia essa ação em 3 partes. Não é isso. O nosso cérebro, ele trabalha num todo, num conjunto o tempo todo, a nossa parte automatizada, nosso sistema que nós não precisamos pensar, o nosso sistema límbico a mesma coisa, o sistema mais primitivo está ali no mesencéfalo, é chamado de MPB, mesencéfalo ponte bulbo, que é a parte mais profunda do nosso cérebro. A parte do sistema límbico, fica meio estranho, né? Eu falando assim, mas é uma coisa muito importante. Nós não temos uma existência se nós não tivéssemos um cérebro funcional. O nosso cérebro não nasce funcional, ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida e ele precisa de um longo tempo. Então, o ser humano é o ser mais frágil que nasce na natureza. Ou se você pegar uma zebra, algumas horas depois que ela nasceu, ela já está correndo pelo pasto, um bezerro, e o ser humano não. Se você pegar um cachorrinho, um filhote de cachorrinho, vou falar do cachorrinho porque todos os mentorados aqui, a maioria gosta de cachorrinhos, mais traumatizados, Jonas e a Jéssica, que tem uma vizinha que tem muitos cachorrinhos, né? E aí acaba incomodando um pouco, né? Tudo que é demais incomoda, não se esqueçam disso. Tudo que é demais incomoda. A gente pode amar os bichinhos, mas a gente não pode exagerar nisso. A menos, é claro que você tenha uma área adequada para isso. Quem mora numa chácara, quem é igual a Lia, que já teve 9 cachorros, 15 cachorros, não sei, mas ela mora numa área gigantesca,
gigantesca, né? Gigantesca. Então pode ter 15 cachorros sem nenhum problema. Mas quem mora em lugares apertados, pequenos, seria até uma crueldade, eu acredito. Depois eu vou perguntar para uns mentorados que entendem bastante de bicho, se não seria uma crueldade você ter uma quantidade de animais preso num ambiente muito pequeno, sem espaço, sem liberdade, né? Se nós não gostamos de ser presos, se nós refugamos qualquer ideia de aprisionamento, imagina os animais, idem. Eles não podem pensar, não têm um raciocínio contínuo como o nosso, mas eles também não vão gostar dessa ideia aí do aprisionamento. Então você nasce um ser humano e um filhote de um cachorrinho no mesmo dia. Um ano depois o cachorrinho já tem autonomia total e o ser humano está aprendendo a sentar, talvez se colocar de pé, arrastando ainda fala, se falar com um ano, fala poucas palavras. Então ele ainda está num desenvolvimento, ainda depende do adulto, do cuidador, dos pais para tudo. Então, o ser humano é o ser mais frágil. Por que ele sobrevive? Por que ele domina toda a natureza? Porque ele aprendeu a compartilhar, ele aprendeu a viver em comunhão, compartilhar, ele aprendeu a solidarizar-se, ele aprendeu a confraternizar-se. Quando uma pessoa não gosta muito de confraternizar-se, tem alguma coisa estranha com ela e precisa estudar, precisa ver o que aconteceu. Quando a pessoa é muito introvertida ou quando a pessoa tem alguns transtornos, né? Um dos transtornos que impede a pessoa de ter uma solidariedade é a agorafobia, onde ela não consegue sair do ambiente dela, mas hoje até isso é bastante sanado pelo fato da online, da internet, então a pessoa não sai de casa, mas ela consegue ver gente ou ver coisas. A gente tem todas essas características. Então, durante todo esse desenvolvimento, nós vamos criando as nossas emoções. O que é as emoções? As emoções ela vai vir de instintos naturais, que nós vamos nascer com ele. Nenhum ser humano precisa falar para ele assim, olha, existe algo superior a nós mesmos. A gente traz isso na consciência. Nenhum ser humano, que ele começa a crescer, você não precisa dar grandes explicações sobre a morte, ele sabe que existe a morte, ele tem consciência do que é perigoso e o que não é, ele tem dentro dele um sistema de personalidade chamado neuroticismo, que vem de neurônios, pelo amor de Deus, que vem de neurônios, assim, que vai dizer para ele assim, perigo! Você está em perigo, isso é a herança dos nossos antepassados, então a gente nasce com instintos naturais, nós temos instintos adquiridos e nós vamos aprender uma série de coisas que virão aí dos nossos pais. Nós vamos passar por fases psicossexuais quando somos crianças e nós vamos ter traumas, não traumas, aí nessa parte da infância. Raríssimas exceções, você vai encontrar pessoas que vai lembrar dessas fases aí, nessas fases psicossexuais, principalmente as primeiras fases que a gente chama de meses, 1 mês, 2 meses, 4, 6, 10, 12, 1 ano, 1 ano e pouco, 2 anos. A criança começa a ter uma memória mais clara. A partir dos 2 anos e meio, ela vai guardar retalhos de memórias, como eu disse, salvo exceções. Essas exceções são bastante raras, onde a criança consegue relatar coisas antes aí de 1 ano, por aí afora, né? Eu costumo sempre brincar que eu apanhei quando eu tinha 9 meses, né? Então eu tenho essa consciência de ter levado um tapa com 9 meses e aprender não chorar, não dormia, mas também não chorava porque podia apanhar de novo.
e tinha 9 meses só no berço. Eu tenho uma lembrança muito clara disso, mas isso é muito raro. E não, nenhum dos meus adultos falaram isso para mim. Depois de eu perguntar, insistir e insistir muito, é que eles admitiram, sim, aconteceu isso. Mas, como eu disse, então a gente vai guardando essas emoções, e essas emoções podem ser traumatizantes ou não. Mas nós vamos ter lembranças muito claras inconsciente em nós, que isso é chamado aí de inconsciente coletivo, Deus, morte, instintos naturais, instintos adquiridos. A gente vai jogar algumas coisas ali no inconsciente coletivo, que é o mais profundo, e que todas as pessoas, em todos os lugares da Terra, traz essa consciência de Deus, de morte, de algo superior, de sermos especiais, de culturas, de religião, de tradições. É isso que se joga no inconsciente coletivo. Mas a gente pode trazer coisas muito. Nós não sabemos de onde vem, ela é uma sensação, porque o nosso inconsciente ele não trabalha com verbo, ele não trabalha com palavras, ele não trabalha com coisas, ele trabalha com sensações. Então, a sensação de ter sido rejeitado, a sensação de ter sido, de que não foi bem-vindo, que era um estorvo, e isso pode trazer esse trauma para a nossa vida. Eu trabalho isso com os meus mentorados, quando o mentorado tem essa sensação de que, eu tenho a sensação que eu fui rejeitado lá no útero, eu tenho aquela sensação de que quando eu era muito pequena, ou muito pequeno, eu não era bem-vindo, eu não me sinto bem-vindo em nenhum lugar, eu tenho dificuldade de pertencimento, eu tenho dificuldade de muitas coisas, e nós queremos pertencer, isso também é um instinto em nós queremos participar de uma clã, é por isso que os jovens e os adolescentes, eles criam essas clãs, essas tribos na escola, com os amiguinhos, aquelas pessoas que nós, os pais, arrepiamos os cabelos e não queremos que aconteça e por aí afora. Né? Nossa, não quero você com esse grupinho, não quero você com aquele outro grupinho. Então, é dessas emoções que nós vamos falar. Então, nós não temos mesmo o controle. Então, esse trauma, essa energia, essa coisa boa ou ruim, virá, ela vai vir e ela vai se aproximar do nosso pré-consciente, vai se aproximar da nossa rede de recalque. Recalque, gente, pelo amor de Deus, não é o beijinho no ombro. Ficou famoso, né, como um beijinho no ombro ser o recalque. O recalque é a nossa tela de proteção para essas energias. Ela condensa, ela pulsa, nós temos a pulsão de vida, ela pulsa, 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 condensa, descondensa. Quando ela descondensa, quando ela faz um monte de pedacinho, ela vai e passa ali na rede de recalque que nós podemos figurar, e é só figurado, como um pequeno véu, e aí ela vai passar ali naqueles furinhos, e ao passar ali naquele furinho, ela está no nosso pré-consciente, e ao chegar no nosso pré-consciente, então aqui, ó, essa parte escura, aqui as pulsões, né? Vou representar o aparelho psíquico aqui, as pulsões aqui. Então, essa energia vai subir, vai se aproximar aqui da rede de recalque, e aí ela, como ela descondensou, como ela deslocou, ela entra aqui no pré-consciente. Quando ela entra aqui no pré-consciente, ela não é mais uma sensação, ela é uma emoção. E aí essa emoção pode te dar uma ansiedade, pode te dar uma depressão, pode te dar uma raiva, pode te dar uma alegria. Tudo que vai acontecer aqui, enquanto ela só é emoção, como emoção ela pode descer ou pode continuar ali. E quando ela estiver aqui no pré-consciente, ela vai ganhar um nome. Quando ela ganhar um nome, ela deixa de ser emoção, deixa de ser inconsciente, passa a ser sentimento. Então você vai dizer: eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou odiando essa situação, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Todo e qualquer nome que você der para esta emoção deixa de ser emoção e vira um sentimento.
Ao virar um sentimento, ele virá para a parte consciente. Então, o sentimento vai ser consciente. Até aqui você não controla nada. A hora que ele é consciente, a hora que ele chega nessa parte do inconsciente, então você controla a resposta que você vai dar. Então você vai fazer uma escolha da resposta que você vai dar para este sentimento. Então eu estou com raiva e eu estou com raiva de quê? Eu estou com raiva de quem? Eu estou com raiva como? Eu estou com raiva por quê? Eu vou buscar essas respostas e aí eu vou dar um sentimento. Eu vou dar uma resposta a esse sentimento. Então, se eu estou com raiva, qual é a resposta que eu vou dar? O nosso cérebro trabalha com algumas respostas e, gente, não é assim. Tem que reclamar com o fabricante, tá? Então, são dispositivos de fábrica. Então, tem que reclamar com o fabricante. E não, o fabricante não é o pai e a mãe. Ele dá os cromossomos, blá, 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 blá. Eu estou falando de Atma, eu estou falando de alma, eu estou falando de psique, que é igual a alma. Então, tem que reclamar aí com o fabricante. Então, não reclame com isso. Então, ele vai dar essa resposta. Que tipo de resposta que ele vai dar? Tem a resposta absoluta. A resposta absoluta, ela é um desastre na nossa vida e basta vocês olharem as mídias que estão cheias. Geralmente ela leva você para uma resposta emocional desastrosa. Porque o prazer absoluto não existe na nossa vida nesse sentido. Se você está com raiva, o prazer absoluto seria matar. Então, eu estou com raiva de alguém, o prazer absoluto seria matar essa pessoa. Se eu estou com ódio de alguma coisa, o prazer absoluto seria matar alguma coisa. Eu trouxe esse assunto até porque está bastante polêmico. Vários mentorados me trouxeram essa situação dessas reações que as pessoas têm. Ela não controlou a emoção. Ela não controlou a resposta a esta emoção. Para controlar essa resposta à emoção, exige e envolve uma série de coisas educacionais, envolve o nosso superego, que é o que coloca o código de dever na gente, envolve uma série de coisas que aos poucos e nas mentorias sucessivas, nas lives sucessivas, eu posso ir colocando. Mas num primeiro momento, eu quero que vocês entendam que tudo aquilo que você não controla, você pode ter uma consequência muito desastrosa. E qualquer um, tá? Não pense que eu estou isento disto. Não estou. Pode acontecer algo na minha vida que extrapole toda a minha capacidade de controlar as minhas emoções. Melhor que não aconteça. Para não acontecer isso, é melhor que eu me autoconheça. Então, por isso que eu falo da importância. A base número 1 da psicanálise é o autoconhecimento. Por isso que eu levo o autoconhecimento, mentoria após mentoria com vocês, para vocês se conhecerem. Ao mesmo tempo que vocês se conhecem, eu também me conheço. A segunda resposta seria um prazer moderado, uma atitude moderada, uma resposta moderada. Se eu não posso matar, eu posso falar mal. E aí eu falo muito mal, eu destilo esse veneno. Esse veneno vai dar um prazer, eu vou destilar esse veneno da pessoa. Agora, a única coisa que eu gosto de lembrar dos meus mentorados é o seguinte: palavra falada você não pode retirar. E a palavra falada, ela vai ter uma consequência. Então, você falou, você emitiu o verbo, você falou algo para outra pessoa, ela vai ter uma consequência. A outra pessoa pode compreender o que você falou, pode te perdoar, pode relevar, mas ela pode também não relevar. Ela pode também não perdoar, ela pode também magoar-se profundamente e ela ter uma outra resposta.
Ela pode compreender aquilo que a pessoa diz, também ela pode não compreender. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. A terceira resposta seria uma resposta substituta. Eu não posso nem matar e nem falar mal, porque meu ego, meu código de dever me segurou, me controlou, mas eu posso substituir por alguma outra coisa. É bastante comum no elemento feminino descontar a raiva fazendo compra no shopping, estourando o cartão de crédito. É uma resposta positiva, substituta. Outras pessoas descontam na comida. Ah, eu vou fazer um petit gâteau, né, Paneta, cadê? Vou fazer um petit gâteau, né, e vou Um petit gâteau, não, alguns petit gâteaux de sabores diferentes, viu? Me respeite, por favor. fazer lá, ó, tá vendo? É o prazer substituto para petit gâteau, vou fazer a coisa, ainda mais se tiver um amigo que faz, né, Paneta, para você, né? Aí é o sucesso absoluto. Vocês têm que entender isso. Essa é a verdade da vida. Tá vendo? Isto é um prazer é um prazer substituto. Eu não consigo resolver de uma maneira, eu resolvo de outra. As compulsões entram muito no prazer substituto. Quais compulsões? Comer demais. Eu adoro falar isso, né? Comer demais, beber demais, fumar demais, é, alucinógenos, sexo desregrado, sexo de orgia, trocas de casais com animais. O ser humano, da mesma maneira que ele é intelectual, da mesma maneira que ele é evoluído, ele também é um desastre, não vamos esquecer disso. Então, jogo, as compulsões de jogos, tem pessoas que estouram tudo que ganha em jogo, seja ele virtual, seja ele naqueles bingos, naquelas roletas, naquelas maquininhas que geralmente tem em bar, baralho, jogo de baralho, jogo de pôquer, esse tipo de coisas, e estoura todo o seu dinheiro, estoura a sua vida ali. Então, isso são respostas emocionais que que não estão muito de acordo. Qual a melhor maneira da gente ter uma resposta emocional bem adequada? Em primeiríssimo é a gente se conhecer. Primeiríssimo lugar, você ter um conhecimento de si mesmo, reconhecer as nossas falhas, não super carregar o nosso cérebro, a nossa mente de coisas vazias e desnecessárias. Eu Cara, uma coisa que o Carlos trouxe para Sônia, fala um pouco sobre isso. Como é que a gente pode ter tanto esquecimento? Como é que a gente pode esquecer de determinadas coisas? Como é que a gente entra nessa barca de perder coisas, esquecer coisas, abandonar coisas? Uma das características que temos de esquecer coisas, de abandonar coisas, de não perceber que perdeu coisas, né? É o fato de nós estarmos muito sobrecarregados na nossa mente. Nós estamos com. Veja bem, gente, tem uma ilusão, uma mentira. É uma mentira. Tem gente que diz assim: ai, aqui eu sou capaz de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho a mente multifocal, eu faço isso ao mesmo tempo. É uma mentira, é uma ilusão de ótica. Nosso cérebro faz uma coisa atrás da outra, pode ter milésimos de segundos de diferenças, mas é uma coisa, depois outra, e assim sucessivamente. E se você tiver um foco muito alternado, pulando demais, de galho em galho, você vai esquecer coisas. Ai, se vai esquecer coisas, vai esquecer coisas. Vai deixar a carteira no balcão do caixa, pagou, pegou, colocou tudo. Vai deixar a sacola que você comprou, pôs no carrinho, deixou uma para trás.
vai esquecer o cartão enfiado no coisa do caixa eletrônico ou no pagamento. Tem uma série de coisas. Vai sair, vai na cozinha para pegar um copo de água, chega na cozinha, fala: o que eu vim fazer na cozinha mesmo? O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Sabe? Aí o organismo precisa dizer assim: você vai tomar água, criatura de Deus, né? E aí fala: eu tô com sede. Então nós vamos esquecer isso porque nós estamos. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é maravilhoso. Hoje a ciência nos diz que ele tem a capacidade de aprender até o último suspiro da nossa vida. Aprender. Então, essa história de que eu estou velho, não aprendo nada. Aliás, não é velho, né? Nós estamos idosos, nós passamos entramos no inverno da vida, lembrando primavera, verão, outono, inverno. A gente entra na inverno da vida. Eu costumo brincar com o Antônio, que está com o nome de Adilson, e ainda bem que a gente se encontrou no outono da vida. Se a gente tivesse encontrado na primavera, verão, seríamos um desastre ecológico, né? Lá teríamos um desastre ecológico. Então, por quê? Mas a gente aprende até o último suspiro. Agora, a nossa memória, gente, ela é limitada. E nós precisamos ter consciência de que a nossa memória é limitada. Nós temos que ter a consciência de que o nosso cérebro paralisa diante de muitas ofertas. E ele paralisa também diante da escassez de oferta, ele se torna incapaz de decidir. Então, se eu estou com muitas preocupações, muitas preocupações na minha cabeça, eu vou sair sim com a carteira e vou chegar em casa sem a carteira e vou achar que tem alguém fazendo, que tem um espírito brincalhão na minha casa, escondendo a carteira, eu vou revirar a minha casa inteira, eu vou chacoalhar. Eu adorei essa. Só faltamos chacoalhar o carro, pegar ele e erguer para cima, assim, para ver se cai. Adorei essa. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque a nossa mente está intertida. Nós vamos ter esse lapso. Vai acontecer esse lapso. E o Carlos me perguntou: Sônia, como é que eu faço para eu não ter esses esquecimentos desse jeito? A primeira coisa é esvaziar o que está muito cheio, né? Se eu estou colocando um monte de coisa na minha cabeça ao mesmo tempo, e se eu estou confiando na mente, uma coisinha que o Antônio sempre fala, os dois Antônios que estão aqui, o Antônio Carlos e o Antônio José, que o Antônio está com o nome de Adilson, mas é Antônio o nome dele. Não confie na memória, não confie na mente. Então, aprenda a utilizar um checklist, aprenda a ter um checklist à mão. O que é que eu vou fazer? Vou fazer isto, isto e isso. O que eu já fiz? Aprenda a dar 1 minuto para si. Eu chamo de 1 minuto para si. Suspire, gente, respire, inspire, pausa, expira, acalme a sua mente, organize a sua mente. Não, olha, a coisa mais horrível na vida de uma pessoa é ela entrar num ambiente que está uma zona ecológica, uma bagunça, que você não sabe por onde começar. Mudança é danado para fazer isso, né? Ai, gente, como mudança é difícil. A Célia odeia fazer mudança. E concordo com ela que é muito difícil mesmo, porque é uma bagunça. É uma bagunça e você não sabe quando é que você vai pôr fim naquilo. Mas muitas vezes nós carregamos a nossa mente nesta bagunça. A nossa mente é um caos. A pessoa não bate lé com cré na organização da mente dela. Ela acorda de manhã e não sabe o que vai comer de manhã. Não, ela vai pulando de galho em galho sem fazer coisa nenhuma. Acorda e não consegue tomar posse do seu corpo, tomar consciência do seu corpo. Eu falo para as pessoas: mas é sonho, a minha vida é muito corrida. Eu tenho que tomar um ônibus 2 horas. A Ivone, que não sei por que ela não entrou hoje, ela fala isso: 2 horas de ônibus para ir trabalhar, tal. Então é corrida, aquela coisa. Acorda um pouquinho mais cedo.
Acorde pelo menos 5 minutos mais cedo. Eu faço isso. Toninho acorda de manhã, ele me acorda todos os dias. E aí ele se retira do quarto, porque ele sabe que eu vou fazer aqueles 5, 10 minutos onde eu vou respirar, eu vou tomar posse do meu corpo, eu vou tomar consciência, eu vou organizar o meu dia mental, vou inspirar, pausar, expirar, vou começar o dia calmo, vou começar o dia com tranquilidade, 1 minuto para mim, eu mereço a felicidade, então eu começo o dia colocando felicidade no meu dia. Lembra que as emoções aqui, ó, lembra que ela chegou aqui? Tristeza não quero, não, desce você, que eu quero felicidade. Eu controlo a resposta que eu vou dar para o meu pré-consciente. Eu controlo. Hoje eu brinquei com eles, né? Você tá bem, Soninha? Tô linda, maravilhosa, tô com uma dorzinha de dente aqui, mas tô linda, maravilhosa. Depois ganhei uma bronca do Rafael, porque tava apertando onde não podia, aqui na minha garganta, como as coisas começaram a sumir, assim, na minha frente, assim. Você tá doida, você não pode fazer isso, não, lá, coisa parecida, né? Olha, quem não sabe, eu não sou médico, viu, Paneta? Eu não sou médico, então a gente não Não, sabe. sim, por isso que eu te ensino. Tem que ensinar um pouquinho também, né? Por isso que ele ensina, né? Para ensinar, então não pode fazer isso. Gente, ó, já vai aprendendo, não pode apertar a garganta, que você pode morrer, né? Então você pode, e a gente não quer morrer. Gente, todo mundo sabe que vai morrer. Tem alguém que não sabe que não vai morrer? Consciente coletivo, todo mundo sabe. Então, vamos fazer o favor? Vamos fazer o favor para nós mesmos? Vamos em câmera lenta? Quem com pressa? Por que o desespero? 70 anos, para que afobar? Precisa ir em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. A mente vai esquecer. A gente perde a carteira, a gente perde o rumo. Não, calma, tranquilidade. Respira com tranquilidade. Faça uma coisa com tranquilidade. Faça como os chineses, quando estiver tomando chá, tome chá. Sabe? Deixa a sua mente consciente naquilo que você está fazendo. Lógico que nós somos 99% inconsciente, mas pelo menos algumas ações básicas a gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos dessa consciência. O que que eu quero hoje? O que que eu vou fazer hoje? Eu vou estudar? Eu vou ficar lá no computador? Eu vou trabalhar? Quantos pacientes eu tenho de 4 patinhas, né, Gislaine? Quantos pacientes eu tenho hoje? Um após o outro, como a Gislaine é médica, gente, de bichinhos, né? Ai, que coisa linda! Médico de bichinhos, é muito chique, né, isso? Né? O seu bichinho. Então, a gente precisa ter essas coisas. A gente precisa ter consciência para dar uma resposta positiva. Voltando lá na pessoa que fala uma coisa muito desagradável. Geralmente a gente vai ouvir coisas desagradáveis quando a gente esquece as coisas, quando a gente perde as coisas. Quando não é um que falou, é a gente mesmo que fala, ai, você é uma besta, você é um jaguara mesmo, e coisa parecida, né, Antônio? Você é uma besta mesmo. Então, nós não podemos, gente, nos autopunir dessa maneira. Eu costumo sempre dizer que nós não precisamos de inimigos, porque nós já somos terrivelmente inimigos de nós mesmos. Então, pare de se condenar, pare de gritar, não grite com criança. Criança não tem o cérebro funcional. Ai, mas já é inteligente, já tem 11 anos, já vai para a escola, já sabe fazer isso, já sabe fazer aquele outro. Não! O cérebro precisa de 25 anos para ficar funcional. 25! E para ficar madurinho, bonitinho, agora ele é autorresponsável, ele sabe tudo da vida dele, 28 anos, por aí. Então, para de exigir coisas de pessoas que não pode ainda
dar a mesma resposta que você espera. Não exija de pessoa. Ah, eu acho que é a Ana Lu que trabalha com criança. Então, não exija aquilo que ele não pode te dar, ele ainda está em formação, está ali na primaverinha da vida dele, gente. A primavera é o cérebro está descobrindo, está conhecendo, está comparando. Isso é bom, isso não é bom. Hoje eu estava comentando com uma, com uma paciente a seguinte coisa. Quando eu era criança, eu era muito arteira, eu vivo falando das minhas artes. E eu tinha muito pouco tempo a idade, eu tomei um cardenal. Eu fui brincar na casa de uma vizinha, e a vizinha mesmo, com a netinha da vizinha, e a netinha, ela era um pouquinho mais velha do que eu, e nós estávamos brincando ali, e a dona, a avó dessa menina, tinha um filho que era epilético. E por algum motivo que ninguém vai se saber o porquê, ele deixou um remédio desse bem à amostra de criança. Só que a gente estava brincando de médico, que éramos médicos, as nossas bonequinhas eram nossos doentinhos. E nós tomamos, tanto eu como ela tomamos o Gardenal. Imagina o que aconteceu, né? O hospital, ficar internado. Ela, como era um pouquinho mais velha, e logo ela voltou e logo ficou bem. Eu, porque sou frágil, igual não sei o quê, e depois, mais tarde, eu fui descobrir que sou alérgica a esse tipo de remédio. Eu pacoto mesmo, eu não volto. Foi uma coisa, foi mais complexo, fiquei mais tempo no hospital, foi muito mais difícil sair dali. Depois eu precisei da minha babá. Eu acho que é por isso que é uma tia que a gente não combina muito bem. Eu muito desconfio que ela me dava uns chacoalhões, porque eu não parava em pé. Eu gastei meses para voltar a andar e voltar a ter um equilíbrio. Eu levantava e saía correndo e só parava a hora que encontrava uma parede. Acho que é por isso, Carlos, que até hoje eu enrosco nos trincos das portas, eu tenho a alma gorda, eu tenho espaço, eu brinco que para eu entrar num lugar que tem muito vidro, muita coisa assim, eu pego a minha bolsa, coloco aqui na minha frente, faço assim com as minhas mãos e vou. A Lídia que gosta, e vou assim, porque se eu soltar as minhas mãos, é perigoso ficar muito caro lá no caixa todas as coisas que eu tenho que pagar, porque eu tenho a alma gorda, sou estabanada, vou fazer o quê? Né? Deve ser do Gardenal aí. Mais uma experiência não bastou, sabe? Quando eu estava um pouquinho mais velha, nunca tomei Gardenal, e sou assim também, pelo espírito expandido. Ai, Gisela, vou dar risada disso, é alma expandida, né? Então, você nunca tomou Gardenal. Mas, passado mais um tempo, um pouquinho mais, na casa da minha tia tinha uma plantinha no quintal, a planta se chama Sapatinho de Cristo. Então, gente, por que que a planta chama sapatinho de Cristo? É que a flor dela parece uma sapatinha holandesa. Aí a gente deduz que vai ver que Cristo era holandês, né? Então a planta chama sapatinho de Cristo. Porque ela é venenosa, assim como a tenfálquia, que é conhecido como comigo ninguém pode. Imagina se a doida daqui, esfomeada daqui, né? Não comeu a plantinha, comi a plantinha. Lá vou eu para o hospital de novo. Eu digo para vocês que eu era muito arteira, então fiquei assim. O meu cérebro não tem essas coisas. Fiquei lá muitos dias para recuperar, porque eu comi uma plantinha venenosa. Só que depois disso, eu aprendi a lição, né? Difícil de fazer eu tomar remédio. Eu preciso consultar, eu preciso perguntar para o médico o que que você acha, para o enfermeiro, né, Antônio? Será que eu posso tomar isso? Será que eu posso fazer aquele outro? O que que você acha? Não vai me fazer mal? Porque aprendeu a lição, né? Então a gente faz bobagem mesmo, entendeu? Então a gente faz bobagem. Então o que que é? Enroscar na porta, enroscar. O Carlos estava rindo que ele já rasgou roupa enroscada no trinco da porta. Estou cansado de rasgar a roupa. Isso quando a puxada não é tanto que te joga na parede, você dá risada. Tá? Então a gente não pode perder
o equilíbrio por causa dessas bobagens que a gente faz. A gente não pode ficar louco com a vida com a gente, porque a gente perdeu alguma coisa. A gente não pode ser inimigo nosso, a gente não pode ser um carrasco e se autodepreciar, se autobombardear de coisas negativas, porque você vai aumentar em muitas respostas negativas. A gente chama de sombras que vai vir do inconsciente. O que são sombras? Nós temos duas pulsões: pulsões de vida, pulsões de morte. Uma chamada Eros, que é paixão, desejo, libido. Então a gente tem que ter uma libido de viver, uma paixão de viver, um desejo de viver. Não pode ficar sem desejo de viver, viu, Sérgio? Outra coisa, a gente não pode encerrar todos os nossos sonhos. Já realizei tudo que eu tinha aqui. Isso você aprendeu essa semana, é isso mesmo, Silvana? Você não pode falar assim, já realizei todos os meus desejos. Nós temos que ter essa pulsão de vida, essa paixão, esse desejo, essa intensidade. A outra é a pulsão de Thanos. O que é Thanos? Sombra, o deus da morte. Por isso que quem tem medo de morrer tem tanatologia. Por quê? Porque vem de Thanos, vem dessas sombras do nosso inconsciente. Agora, se eu sobrecarrego a minha mente, cadê a Sil? Tá ali. Se eu carrego a minha mente, se eu quero fazer 250 mil coisas diferentes porque eu acho que eu tenho mente multifocal. Não tenho. Ah, eu posso fazer. Não. Nós temos que escolher um propósito, nós temos que escolher um desejo, nós temos que escolher uma coisa que fale bem. Ele tem que ser um propósito, você tem que olhar para ele e seguir para ele. Nós precisamos ter esse crescimento individual, olha lá o bichinho canalu, esse crescimento individual e esse propósito para que a gente possa realmente realizar. Pronto, realizei esse propósito, agora eu posso realizar mais um. Eu tenho mais um encaminhado. Em qualquer época da vida, eu falei para a Zaira, Zaira, você não pode ficar só deitada, assistindo TV, criticando o tempo, o cachorro, o marido, o tio, o avô, você tem que desenvolver o trabalho. Ela está firme lá no trabalho, estou torcendo por você, firme e forte lá desenvolvendo um trabalho, estudando, que delícia! Não tem tempo para dor, não tem tempo para sofrimento, não tem tempo para tristeza, porque você dá um objetivo. A séria, eu quero estudar, estude, isso é muito importante. Então, nós temos que ter objetivos. Ah, eu já realizei toda a minha parte profissional, agora já estou no inverno, eu vou usufruir a minha vida. Não usufrua só encostado no sofá, porque você vai morrer, você vai matar o seu cérebro. Você pode não ter a morte física, mas ter uma morte emocional, onde você vai perdendo memória, vai ficando doente, vai ficando demente, vai ficando uma série de coisas, porque você parou. Então, nós precisamos tomar cuidado. E aqueles que estão numa nova descoberta, descobrir uma coisa fantástica na vida, não desista. Não desista da sua descoberta, não desista da sua liberdade, não desista do seu desejo, não desista das suas aspirações, não desista do seu Ikigai, lute por ele, lute pelos seus desejos. Não tem problema. Olha, tem uma pessoa que disse para mim assim: ah, Sônia, mas para conseguir isso, às vezes, a gente come o pão que o diabo amassou. Não tem problema, criatura de Deus. Passa um requeijão que está tudo bem. Sabe? É isso que eu falo. Às vezes a gente vai amargar situações delicadíssimas. Às vezes as pessoas vão puxar os nossos tapetes, não tenha dúvida com relação a isso, que nós vamos estatelar-se no chão, vamos quebrar a cara, vão tirar tudo de nós, a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa vida, mas se a gente estiver consciente daquilo que deseja, nada nos para.
Por quê? Porque nós damos respostas positivas ao nosso inconsciente, nós damos resposta positiva às nossas emoções, nós buscamos e nós buscamos. Às vezes a gente quer dar na cara de alguém, como me falaram hoje, mas por que eu vou dar na cara da pessoa se eu posso dar autoridade, se eu posso dar autonomia, se eu posso dar a volta por cima, se eu posso provar o contrário? Então é disso que a gente. Nós temos a obrigação de lutar por nós e nós não podemos permitir que ninguém, absolutamente ninguém, roube a nossa luz, roube a nossa luz. Nós temos que irradiar luz, nós temos que irradiar energia. Ninguém tem o direito de fazer isso com a gente, seja pai, seja mãe, seja tio, seja marido, seja esposa, seja filho, seja quem for. Ninguém tem o direito de fazer isso, porque nós temos o livre-arbítrio como presente de Deus. Deus dá uma coisa, olha, pode ser que tenha alguém aqui que não acredita em Deus. Deus é o lema da minha vida. Não consigo conceber a vida sem Deus. Não consigo conceber a vida sem Jesus. Raramente eu falo isso. Mas ele é meu mestre, sabe? Quem faz mentoria comigo sabe que ele é o maior psicoterapeuta de todos os tempos e que eu utilizo ele como regra de vida. Ele nos dá o livre-arbítrio de ação. Ele nos dá a liberdade de escolher, seja coisa boa ou seja coisa ruim, mas em tudo que você escolher da vida, você vai colher. E se você abrir mão de você, dos seus sonhos, dos seus propósitos, você vai colher sementes muito amargas. E Deus não tem nada a ver com isso. E nem Jesus tem nada a ver com isso. Você tem a ver com isso. Então a gente tem que saber trabalhar o presente. Deus nos dá o presente todos os dias, 24 horas. Presentaço de vida. E nos dá como alavanca de presente o nosso livre-arbítrio para escolher, para ser feliz. E diante da felicidade e diante do tormento, é melhor que a gente escolha a felicidade, né? O único determinismo que Jesus disse que estava previsto para nós, predito, a felicidade. A felicidade. Todo o restante são coisas e caminhos tortuosos que nós escolhemos. Microfone aberto para as perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, esteja à vontade. Deixa eu ver o que foi colocado aqui no chat, antes até que eu... Toninho, Antônio, se quiser acrescentar alguma coisa, meu querido, fica à vontade. Eu nunca tomei Gardenal, isso assim também. Eu aprendi isso essa semana, né, Soninha? É isso mesmo, Silvana, né? Vejo possibilidades em tudo, mas a gente não pode transformar todas as coisas. A gente só tem a gente realiza uma coisa, a gente desenvolve um trabalho, a gente desenvolve uma razão de viver. Chama-se Ikigai. Eu gosto dessa palavra japonesa, Ikigai, que a tradução literal é a razão de viver. Antônio, pode, se abrir o microfone, Sim. pode falar, meu querido. Vamos aguardar um pessoal que queira fazer pergunta ou fazer alguma colocação, né? Diante do tema que motiva o encontro. O pessoal aqui não gosta muito de fazer pergunta. Não, que coisa interessante. Coisa interessante, são temas para deixar 1000 perguntas abertas, mas eles têm. Então, eu vou usar aqui e fazer algumas colocações concernentes às suas. Muitas vezes na maioria das vezes, diante da vida que levamos, nós nos perdemos nas múltiplas opções que são colocadas à nossa frente. E a nossa inquietude diante de possibilidades que podemos
aproveitar e serem vantajosas para nós, nós vamos assumindo uma série de obrigações e compromissos conosco mesmo. O resultado disso, eu falo de experiência própria, é a angústia que vai crescendo dentro de nós. E diante dessa angústia que surge perante a incapacidade de dar conta de tudo, porque assumimos muitas coisas, reflete em nós mesmos e, mais uma vez, nós nos perdemos nos nossos propósitos. Portanto, a colocação pertinente que eu vejo é buscar aquilo que nos alimenta como seres, como pessoas que somos. O que eu devo enriquecer a mim mesmo e não me perder na multifacetada e facitude do que se apresenta no mundo. Mas eu vejo que a gente enfrenta um grande conflito. Porque desde a nossa infância, não é a minha infância, tá? Minha infância era, ó, você tem 7 anos, pega a enxada e vai trabalhar, Também comecei com essa idade. né? Vai ajudar seu pai de pedreiro. Então eu não tive essa multi-exposição de opções para fazer coisas. Mas temos gerações e mais gerações onde as formações são de enlouquecer mesmo. A criança tem que fazer judô, tem que fazer balé, tem que fazer xadrez, tem que fazer karatê, tem que fazer corrida, tem que estudar inglês, matemática, português. E isso tudo é jogado sobre essa mente que ainda está amadurecendo. E isso É, faz a formação do adulto. causando, E o inclusive, adulto se perde vídeo nessas crianças com na desespero de angústia de dar conta de tudo. E ele não está prestando contas a ele mesmo. Nós, na nossa idade, não estamos prestando contas a nós mesmos. No nosso inconsciente, a gente ainda está prestando contas ao pai e à mãe. O que pensará meu pai, minha mãe, se eu não conseguir fazer isso? E as colocações que a Sônia nos traz, dentro dessas brincadeiras que ela faz, ela vai expondo as feridas de cada um de nós, né? E essas feridas, não se desanime, mas ninguém virá passar pomadinha, porque é você que tem que curar-se a si mesmo, né? Não tem outra coisa. Portanto, o TDAH, como a bipolaridade e essas coisas mais que aparecem, como tem no comentário aqui da Gislaine, pode sim ser. tem como raiz lá atrás, onde nós sequer sabíamos o que queríamos ou o que pretendíamos ser. Mas alguém estipulou isso para nós, mas não nos perguntou. E A nós não gente, estávamos prontos para isso. Então, são essas observações que eu estou fazendo aí, para ajudar o entendimento de tudo que você falou. todo o excesso faz mal. Todo esse excesso nas crianças hoje tem levado essas crianças a suicídio, né? Às vezes deixando cartas dramáticas para os pais que não aguentavam mais. E a gente vê os pais sobrecarregam filhos de coisas porque eles não querem ter um tempo com o filho. É muito dramático, e é muito comum você ver uma casa onde o pai está no celular, a mãe no outro, cada filho num celular, e aquele vazio existencial dentro da casa. Quem vem para a minha mentoria que tem filho, eu vou cortando esses excessos. A família tem que ter o dia da família, tem que ter brincadeira em comum, tem que ter essa comunhão. E os adultos têm que ter a confraternização, tem que ter encontro para o petit gâteau, né, Planeta? Tem que ter essa confraternização, tem que ter essa interação, porque o homem é social, o homem é social, ele não nasceu para ficar sobrecarregado, ele não nasceu para ele ficar isolado.
A socialidade está dentro do nosso cérebro, está dentro do nosso dispositivo de fábrica, e como eu brinco. E a gente precisa ter essa consciência. Se nós damos respostas erradas às nossas emoções, nós vamos ficando muito doentes, nós vamos ficando muito sofridos, nós vamos desenvolver doenças graves depois. Hoje a gente já sabe que grande parte das doenças vem das emoções. Na psicanálise a gente diz que o corpo simbólico fica doente. Por que fica doente? Porque nós vamos nos auto-enchendo de angústias e não conseguimos trabalhar essa dor. Na psicanálise, todo e qualquer tipo de dor é chamado de angústia. Nós não vamos conseguir trabalhar essa angústia e nós vamos aos poucos morrer, nós vamos nos automutilando, nós vamos tornando-nos aleijados de nossas mentes. E aí vem a demência, vem a esquizofrenia, vem o Parkinson, vem o Alzheimer, entre outras coisas, transtorno obsessivo compulsivo, agorafobia, vai vindo uma série de fobias aleatórias, porque nós estamos saturados. A histeria, histeria neurótica, histeria de conversão, histeria de angústias, né, que nós vamos desenvolvendo por causa que nós não perdemos essa capacidade de nos autorrespeitar e de supersaturar a nossa mente. Os sinais são aí esquecimentos, como eu brinquei no início, e que é comum quando a gente está com a mente supersaturada. E aí, o que a gente faz? A gente procrastina, né? A gente começa a procrastinar, começa a se auto-sabotar, a gente precisa estudar, não estuda, a gente precisa fazer e não faz. E por que eu me auto-saboto? Por que eu me auto-saboto? Por que eu procrastino? Porque nós estamos com a mente saturada. Nós estamos saturados. E aí, entediado, fastiado de nós mesmos, ou por permitir que as pessoas façam isso conosco. O abuso hoje tem um índice estrondoso, né? Então é bastante comum, para não se dizer corriqueiro, ordinário, os relacionamentos de abuso. A falta de respeito, falta de confiança, falta de integridade, falta de amor, falta de amizade, falta de companheirismo, falta de fraternidade nos relacionamentos, seja eles de pais, de maridos, de irmãos, de amigos. Então a gente precisa ter essa consciência, gente, para não nos matar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou fazer alguma colocação, como o Antônio? O Antônio, ele é um acréscimo que de vez em quando a gente tem esse prazer maravilhoso de ele estar conosco e sempre fechar e fazer uma chavinha de ouro. É um presente para vocês, uma chavinha de ouro aí no fim da mentoria, no fim da live, para ter esse prazer da convivência dele. É uma pessoa muito amada, muito querida por nós. E aí vocês também vão aprendê-lo. Ele não brinca como a Soninha, mas vocês vão aprendê-lo a amá-lo também, né? Alguém tem mais? Nem um pouco. Não brinco nem um pouco. Raramente eu brinco. Mas ele me chama de curva de rio, viu? Porque ele diz que eu fico enroscada nos lugares que a gente vai fazer presencial, ele diz que eu fico enroscada, né? Se alguém tiver alguma pergunta, se não, se não tiver, a gente encerra o nosso trabalho de hoje. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com este bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com
os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divina. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!